boa tarde, galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando início a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de serviços jurídicos. Eu sou a professora Amanda Souza e é uma grande alegria estar com todos vocês, né? Nesta tarde de quinta-feira, tá quase chegando o final de semana, então, vamos nos animar, a gente tem muita coisa para ver ainda na tarde de hoje, tá certo? E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a um tema muito importante, porque todos esses últimos temas que a gente anda conversando, eles têm uma relação entre eles, tá? Ontem, a gente conversou sobre as cooperativas, a grande importância que elas possuem para a sociedade, para a nossa sociedade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo como um todo. Elas são fonte de renda para muitas pessoas. E hoje a gente vai falar sobre a sociedade com outro olhar, com uma outra visão, que na verdade a gente também precisa ficar, né, atento a essa realidade, que é justamente a gestão da comunidade, poderes executivo, legislativo e judiciário. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre esses poderes na nossa sociedade. Então, nosso objetivo é a gestão da comunidade, poderes executivo, legislativo e judiciário. A gente precisa também compreender um pouquinho mais. A gente vai demonstrar a divisão desses poderes no Brasil e diferenciar as funções diretas e indiretas de cada um desses poderes na sociedade. E aí, pessoal, a gente vai começar a falar aqui sobre essas daqui são algumas questões que eu vou deixar para vocês depois darem uma olhadinha, como se fosse atividade de casa. E a gente vai começar a falar sobre a gestão da comunidade, política e democracia. A gente vai começar a falar sobre essa palavra que tem sido discutido muito sobre essa palavra nos últimos tempos, né? Política. E o termo política, ele não surgiu do dia para a noite. Na verdade, uma das civilizações aí muito antigas, que é da Grécia Antiga, né? A Grécia, ela já tinha esse sistema de política muito bem definido. A política, naquela época, a palavra política, ela vem justamente de uma atividade que os gregos, né, eles realizavam. Eles tinham um local na cidade que era conhecido como polis, tá? Polis. Deixa eu colocar aqui. Pincelzinho. Então, olha aí, as polis, elas eram a cidade e estado da Grécia. Então, tinha as cidades principais da Grécia Antiga. E nessas cidades existia uma prática, existia um local que os cidadãos dessas cidades, eles tinham costume de ir lá nesse local, nessa praça, discutir sobre problemas que precisavam ser resolvidos na sociedade. E eles passaram a ter esse costume de realizar essas atividades, tá? De discutir os problemas que aconteciam naquela região. E aí, nas polis, surgiu a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana. Então, um grupo de pessoas que tinham alguma realidade iam lá expressar suas opiniões de como essas realidades deveriam ser resolvidas. Então, uma pessoa tinha uma opinião, levantava a sua opinião, a sua justificativa. Se toda a comunidade aceitasse aquela justificativa como verdade, então, a partir daí, aquela prática seria exercida, tá? Então, nessa praça pública, os problemas da polis, da cidade, eles eram debatidos por fervorosos cidadãos que acabavam aí precisando convencer a maioria daquelas pessoas para resolver determinados problemas, tá certo? Surge aí, então, o conceito da política, lá na Grécia Antiga. Então, aí, infelizmente, tem muitos lugares que ainda nem começou a ser discutido esse tema, e já na Grécia Antiga já tinha isso muito bem definido, né? Surge aí o conceito de política, a arte de governar o destino da cidade, estado e país. A política trata das relações de poderes.
E aqui tem mais um exemplo, né, do que acontecia nessas polis, nessas cidades-estado na Grécia Antiga. Tinha várias e várias pessoas e tinha uma pessoa que tinha uma opinião, uma melhoria, uma sugestão, alguma mudança que deveria acontecer, ela ia lá em cima e falava, né? Acabava expondo a sua opinião. E essa pessoa, se ela quisesse que a sua opinião fosse bem aceita, ela precisava ter um poder de convencimento muito bom, né? Precisava ter uma oratória muito boa, saber expressar as suas opiniões. Então, na democracia grega surgiu a figura política do cidadão. Então, lá na Grécia Antiga é que surgiu a figura do cidadão, que é qualquer pessoa nascida em determinada cidade, né, em determinado local. Os homens nascidos no solo de uma cidade eram considerados cidadãos daquele local. E esses cidadãos na Grécia Antiga é algo muito interessante, porque ao nascer em um local, só por ser cidadão, a pessoa já tinha direitos inquestionáveis. E esses direitos são dois. O primeiro é a isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei. É cidadão? É. Então, você vai ter a igualdade perante a lei, igual todo mundo. E a isegoria, né? Que é o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não deve realizar. Então, sabe essa figura aqui dessa criatura que está bem aqui em cima? Todo cidadão tinha o direito de fazer isso aí, caso quisesse, expor a sua opinião. Só por ser cidadão já tinha esse direito, tá? E a cidadania é o cidadão opinar, discutir, deliberar e votar na Assembleia. Para ter suas ideias aceitas, ele precisava ser talentoso na arte aí da retórica. Então, todo cidadão lá naquela época, já da Grécia Antiga, já tinha essa possibilidade, tá bom? E aí, pessoal, um dos pontos também muito importantes que eram realizados nessa época, já na Grécia Antiga, era a democracia. Negócios públicos deliberados pelos cidadãos na polis. O que era que normalmente era discutido nesses locais? Era discutido os costumes daquele povo, quais eram os costumes que deveriam ser seguidos, as leis, aquilo que era dito como errado e como correto, o que deveria e o que não deveria ser feito pela população, era discutido aí nesses momentos na polis. Era também o erário público, a organização da defesa e da guerra, a administração dos serviços públicos e as atividades econômicas da cidade. Então, naquela época, já nessas grandes reuniões, as pessoas já discutiam todas essas temáticas. E aí, pessoal, a gente precisa relembrar um pouco do que é essa tal da democracia, que tanta gente fala que a gente precisa ser democrático, a gente precisa lutar pela democracia, mas o que é a democracia? Pessoal, a democracia, o termo diz que é o governo do povo. E aí essa palavra democracia vem de duas palavras gregas, que é o povo ou comunidade de cidadãos e o governo, poder e autoridade. E tudo isso está relacionado também à cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres de uma pessoa dentro de um Estado democrático. Então, se você vive um Estado democrático, se você é um cidadão e precisa exercer sua cidadania, saiba que você vai ter um conjunto de direitos perante a sociedade, mas também você precisa ficar ciente que você precisa ter um conjunto de deveres, certo? Diante daquelas pessoas. E aí, pessoal, toda democracia existe princípios.
E nós temos, né, o princípio aí democrático. No nosso país, nós somos um país democrático, então o nosso país também ele precisa funcionar mediante esses princípios. Olha aí, o primeiro deles é o conflito. A democracia, ela respeita o pensamento divergente. Então, você ter uma opinião contrária de uma pessoa que você estuda, que você mora, como, por exemplo, qual candidato que você vai votar, ou quais são as melhorias que precisam ser realizadas na sua cidade e qual é a melhor pessoa que pode te representar. Se a sua opinião é contrária de outras pessoas, você tem esse direito sim, porque nós vivemos em uma democracia. E a democracia, uma das características é que a democracia respeita o pensamento divergente. Na sociedade democrática, o conflito é trabalhado pela discussão e pelo confronto. É o único local onde o conflito é visto, entre aspas, com bons olhos, né? Governo, maioria e oposição normalmente é a minoria. Então, a gente sempre vê esse sentido de governo, né? Oposição. Normalmente, oposição é aquele grupo que é a minoria, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se hoje existisse essa possibilidade de dar nossas opiniões, seríamos ameaçados pela própria sociedade, né? Infelizmente, né, em muitos aspectos, a gente acaba percebendo isso. O pessoal de Barras colocou que se hoje existisse essa possibilidade de dar nossas opiniões, seríamos ameaçados até pela própria sociedade. E, na verdade, galerinha de Barras, a gente já começa a observar isso. Isso, hoje em dia, é muito gritante pelas redes sociais. Deixa uma pessoa dar uma opinião sobre algum assunto na rede social. Quem concorda com ela vai, uhul, show de bola, parabéns, é isso aí. Mas quem é contra aquele pensamento, ele lincha aquela pessoa, né? Ele faz ofensas, faz ameaças, age de uma forma ante a lei. Por quê? Se você vive num país democrático, você pode sim ter um pensamento contrário. E, infelizmente, as pessoas não aceitam a opinião dos outros, né? Infelizmente, a gente precisa também ter essa consciência, tá, democrática, que a gente precisa respeitar o pensamento divergente do outro. A democracia, ela é a única forma política, que considera o conflito legítimo e legal. Por quê? Né? Por quê? Porque, querendo ou não, você tem esse pensamento de confronto, de confrontar a opinião, de você não aceitar, no sentido ser igual ao pensamento de todos os outros. Isso é comum na democracia, tá? Você ter pensamentos divergentes. Outro princípio da democracia é a abertura. Na democracia, a informação circula livremente e a cultura não é privilégio de alguns. Então, ter direito à liberdade de expressão e ter direito à cultura é algo primordial para um país, para um local democrático. Então, olha aí, informação circular livremente, você ter acesso à informação e você ter acesso à cultura é algo de um princípio da democracia. Outro princípio é a rotatividade. O poder na democracia deve ser acessível a todos os setores da sociedade. Por isso, o lugar do poder é sempre vazio, preenchido temporariamente por um representante. Ou seja, o poder de liderança, ele não pode ser dado não pode ser associado à figura de uma pessoa. Porque esse poder não é a pessoa. Esse poder, ele é uma posição que ninguém ocupa, que essa posição não é de ninguém. Ela só é ocupada durante um período de tempo por uma pessoa.
Por isso que de tempos em tempos, né, há o quê? Há uma eleição. Se o povo determina que aquela figura deve permanecer, ela permanece. Se o povo acredita que aquela figura precisa ter uma mudança, precisa ter um novo representante, é o que acontece, né, de tempos em tempos. Quando a gente fala de rotatividade, que é um dos princípios da democracia, a gente também precisa entender sobre o lugar vazio, ou seja, é o lugar com o qual ninguém pode se identificar, para que assim seja exercido transitoriamente por quem for escolhido. Outro princípio da democracia é a representatividade. E a representatividade é algo que a gente precisa conhecer. Porque para a gente ter a representatividade, a gente precisa conhecer. Se você não conhece aqueles que estão à frente, querendo ser escolhidos para ter um local de poder, se você não conhece, como é que você vai ter uma representatividade daquele candidato na sua vida, né? Na sua comunidade, na sua realidade? Então, a democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos. Na proposta, no desenvolvimento e na criação das leis, exercendo aí o poder da governança através do sufrágio universal. Então, você precisa ter os seus representantes eleitos, eles precisam ser aqueles representantes que você tenha uma representatividade, até mesmo no sentido de criação de leis, exercendo poder e governança da forma que você acredita. Uma outra característica da democracia é o sufrágio universal, mais popularmente conhecido como voto, como direito de voto, como direito de escolha, como direito de opinar. No Brasil, nós temos agora, né, onde os jovens, a partir de 16 anos, eles têm o direito de votar. Infelizmente, muitos não exercem, porque talvez não enxergam isso como importante, mas vocês não têm a dimensão do quanto várias pessoas lutaram para um dia conseguirem ter o direito do voto, por exemplo, tá? Então, o sufrágio universal, ele consiste no pleno direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independente de alfabetização, classe social, renda, etnia ou sexo. Que isso aqui hoje é uma realidade, mas há poucos anos atrás não era assim. Há poucos anos atrás, por exemplo, analfabetos não podiam votar, padres não poderiam votar, mulheres não podiam votar. Simplesmente por você participar ou ser, por exemplo, de um órgão de militar de baixo escalão, considerado como baixo escalão, você não tinha direito de votar. Quer dizer que era só os de alto escalão, né? Então, o direito do voto, ele foi sendo alcançado diversas pessoas ao longo dos anos. E para isso acontecer, pessoal, muita gente sofreu, muita gente lutou por esse direito, viu? Então, olha aí, em 1891, o sufrágio no Brasil, no nosso país, ele negava o direito para quem? Para sem-tetos, né? Para as pessoas sem moradia, para mulheres, padres, pobres analfabetos, membros de ordens religiosas, militares de baixo escalão. Olha o tanto de gente que era impedido de exercer o seu direito do sufrágio universal, simplesmente por uma realidade de vida, né? E apenas em 1932 as mulheres puderam começar a exercer o seu direito do voto. Apenas em 1988, com a nova Constituição Federal do nosso país, a democracia brasileira atingiu o sufrágio universal, onde os analfabetos,
onde finalmente adquiriu um direito do voto, tá? E aí, pessoal, isso aí foram grandes mudanças. Uma pergunta aqui que foi colocado para a gente poder analisar uma realidade. A gente fala muito de democracia, a gente falou sobre os princípios que a democracia possui, que eles são necessários, né, para que exista uma sociedade democrática. E tem essa pergunta que eu acho muito forte. A democracia, ela pode ser manipulada, né? Ela pode ser manipulada. Olha aqui, tem um exemplo, tem uma realidade de Pisístrato. Essa criatura aqui, ele foi um tirano, né? Ele é dito aqui nem como representante do povo, foi colocado aqui como tirano mesmo. Foi um tirano que viveu na antiga Grécia Antiga, que ele realizou aí, ele manipulou a democracia, ele manipulou o povo para que ele fosse aceito como seu representante 3 vezes, tá? 3 vezes. Depois, deem uma olhada na história desta criatura, de Pisístrato, tá certo? Deem uma olhada depois na história de Pisístrato, para vocês verem um pouquinho mais, tá? Sobre a história dele, sobre o que foi que ele fez, né? Como foi que ele manipulou o povo. Depois deem uma olhadinha, tá certo? E aí, galerinha, é o seguinte, a sociedade, em muitos casos, a sociedade ela precisa ficar muito atento, tá? Com os representantes que ela mesma coloca no poder para lhe representar. Até mesmo ficar atento com as possíveis manipulações, que é isso que vocês vão ver lá na história de Pisístrato, tá certo? E aí, galerinha, a sociedade, ela faz parte das nossas vidas, ela rege as nossas vidas em meio a um conjunto de pessoas, e é um conjunto de seres humanos que dividem determinado território e compartilham regras. Vivem no mesmo lugar, mas precisam compartilhar regras. Por quê? A nossa sociedade ela é composta por indivíduos, por cidadãos de diversos costumes diferentes, de diversas culturas diferentes, estilos de vida diferentes, conceitos de vida diferentes. Então, como nós temos aí um conjunto de pessoas que são muito distintas, a gente precisa ter regras que orientem esse monte de gente, para não virar uma grande bagunça, né? Se com tanta regra ainda virem alguns pontos, imagine sem as regras, tá? Então, regras, ideologias e tradições perfeitamente aceitáveis e que fazem conviver de forma organizada. Isso é que possibilita que uma sociedade permaneça em pé. A etimologia da palavra sociedade, ela remete ao latim societas, que é a associação amistosa, ou até circular, amistosa, com os outros indivíduos de um mesmo conjunto de seres. Parece que o ser humano não consegue não, né? Parece que o ser humano não entendeu ainda o que é sociedade. Porque o que mais a gente vê é que o ser humano não consegue ter uma convivência e uma associação amistosa com os outros. Esse é um grande problema. Começa por aí, né? O problema da sociedade, tá vendo? A sociedade e o Estado. Entre as inúmeras formas pelas quais a sociedade pode ser classificada, estão a sua estrutura econômica e a sua estrutura social. A estrutura econômica está mais voltada para sociedades agrárias, sociedades industriais, e a estrutura social está mais associada às castas, sociedade patriarcal, tá bom? Outras possíveis formas de se classificar uma sociedade é por sua organização com a base em um comando central político, jurídico e militar, que é o tal do famoso Estado, tá bom? O Estado, somando ao povo e ao território, constitui os
países. Então, a gente tem essas três estruturas fortes, né? O Estado, o povo e o território. Essas três estruturas constituem aí o nosso país. Então, pessoal, a sociedade e Estado, legitimidade e modelos. Vamos compreender um pouquinho mais sobre essas características. Olha aqui. Legitimidade, consentimentos aos governados. Nós temos aí os estados teocráticos, nós temos as monarquias, os governos aristocráticos e a democracia. Essas 4 formas aqui, a gente precisa entender pelo menos a diferença. Os estados teocráticos, eles são regidos através da legitimidade que provém da vontade de Deus. Que normalmente aí são orientações dadas pelo Vaticano, né? Afeganistão, Irã, por exemplo. Vontade de Deus perante um povo. Monarquias é a legitimidade que provém da força da tradição de um povo, que é muito visto aí na Inglaterra, na Espanha. Governos aristocráticos é o governo que deve ser exercido pelos melhores. E a democracia é a legitimidade que provém da vontade do povo brasileiro, tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Observação, né? Há também as sociedades apátridas, né? Isso é, sociedade sem Estado, né? Como os ciganos. Então, querendo ou não, nós temos aí acesso a todas essas realidades. E aí, pessoal, o Estado democrático é uma das partes que a gente precisa ficar muito atento. A gente precisa ter pelo menos um pouco de conhecimento sobre isso. Na verdade, a gente deveria ter muito conhecimento, mas não dá para ter muito conhecimento, a gente precisa pelo menos ter conhecimento, né? Poder. O que fala, o que é o poder, né, no Estado democrático? O que é esse tal do poder? O poder é a capacidade ou a possibilidade de agir. Você tem como agir, né? De produzir efeitos desejados sobre o indivíduo ou um grupo de seres humanos. Então, você tem a possibilidade de realizar alguma ação. O poder supõe 2 polos. Normalmente, tem o lado de quem exerce o poder, de quem realiza o poder, e tem um lado daquele sobre o qual o poder é exercido. Tem sempre o lado que quem realiza o poder e o lado de quem que acaba sendo afetado pelo qual o poder está sendo exercido. Observação: detém maior poder aquele que possui maior força política, tá? Então, se lembrem lá do início da aula que a gente estava falando daquele estilo político da Grécia Antiga, né, que as pessoas precisavam expor as suas opiniões, suas melhorias, conseguir ter uma boa oratória para poder deixar bem claro para o povo quais eram as melhores atitudes que deveriam ser tomadas. Por isso que está falando aqui que o poder, que quem detém maior poder é quem também detém maior força política. E aí, galerinha, todo Estado democrático precisa ter leis. Leis. E normalmente essa lei, ela é realizada através de quê? A lei, ela é um instrumento jurídico, tá? A lei, ela é um instrumento jurídico. Primeiro, ela precisa ser aprovada pelo poder legislativo de um país, para ela ser considerada como uma lei. A gente vai criar uma nova lei no Brasil. Uma pessoa quis criar uma lei e agora virou lei para todo mundo? Não. Criar uma nova lei não é tão simples assim.
é necessário que ela seja aprovada por um grupo de pessoas. E quem são essas pessoas? São as pessoas que foram colocadas no poder através do nosso voto. É por isso que a gente precisa ficar atento, porque quem decide por nós são as pessoas que foram colocadas no poder pelo nosso voto ou pela falta do nosso voto, por exemplo, tá? Isso é verdade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Pronto, ok, né? O pessoal já está resolvendo, tá certo? Deixa eu dar uma olhada, o Theo Monteiro está falando, né, que realmente nós estamos vivendo em uma crise política, onde o Estado democrático de direito não vem sendo respeitado. Infelizmente, tem muita coisa que não está sendo respeitada, né? E que a gente precisa ficar com os nossos olhos e ouvidos bem abertos, tá? Então, olha aí, uma lei, para ela ser criada e ser dita como lei, ela precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo, por todo o Poder Legislativo, para que ela possa ser aceita como lei. Ela vai ser executada. Quem é que executa a lei? É o Poder Executivo. E quem julga quando a lei foi realizada ou foi desrespeitada é o Poder Judiciário. Então, quem cria é o Legislativo, quem executa é o Executivo e quem julga por ter sido feita ou não feita é o Judiciário. Então, a lei é um documento escrito, editado por uma autoridade competente, que é veiculada, né, por normas jurídicas. E o que é uma norma jurídica? Uma norma jurídica, galerinha, ela é um imperativo de conduta que coage os sujeitos a se comportarem da forma por ela esperada e desejada. Então, existem normas e existem regras que precisam ser seguidas, e essa norma jurídica, ela mostra as condutas que devem ser realizadas. Em um Estado, há uma hierarquia de leis. Então, em todo Estado democrático, existe um conjunto de leis, que essas leis precisam ser respeitadas, elas são julgadas, são orientadas, são conduzidas por vários órgãos. E aí, pessoal, na hierarquia de todas as leis que existem no nosso país, a lei que é mais importante, assim, que está no topo de todas, é a Constituição Federal. Essa daqui é a famosa, e cometer um crime contra a Constituição Federal é algo muito pesado, viu? É algo muito complicado. Então, por quê? Porque ela é a lei que está no topo de todas as prioridades. Outra lei, né? Seguindo aí a ordem hierárquica, são as leis ordinárias. As leis ordinárias são as leis típicas, ou as mais comuns, né, aprovadas pela maioria dos parlamentares na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, representantes durante a votação, presentes durante a votação. Então, vai ser criada uma nova lei para melhorar alguma coisa no país. Não foi aceita a nova lei. Não foi aceita porque os deputados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não aprovaram. Por isso que, mais uma vez, tenham atenção com os representantes que vocês colocam no poder. Porque você não vai poder estar lá nesse dia, votando pelas leis que precisam ser criadas ou que não podem ser aceitas no país. Quem vai estar lá por você são seus representantes, tá bom? E aí, galerinha, por exemplo, tem um exemplo aqui de uma lei, que é a Lei 14.419, publicada aí no DOU, 21/7/2022,
que institui o Dia Nacional do Cristão, por exemplo, que é o primeiro domingo do mês de junho. Então, essa lei, para ela ser considerada, ela passou pela Câmara dos Deputados, né? E ela foi aceita. Outras leis são as leis complementares, são os decretos, as medidas provisórias, as portarias, as leis estaduais, né, que são aplicadas somente nos estados, as leis municipais, entre outras. Então, existe aí uma hierarquia. E aí, pessoal, todo estado, no nosso caso, o nosso Estado democrático, né, o Estado democrático brasileiro, ele é organizado, ele tem uma tripartição de poderes. Os poderes eles são divididos entre o poder legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo ele é aquele poder que elabora as leis, que cria as leis, né? Que observa a necessidade da população e propõe novas leis. O poder executivo é aquele que executa as políticas públicas. E nessas políticas públicas são realizadas, né, são exercidas, precisam ser exercidas as leis que foram elaboradas pelo legislativo. E o judiciário são aqueles que julgam de acordo com as leis criadas. Então, se tem uma lei que fala que é errado roubar, por exemplo, que é errado matar, se uma pessoa descumprir uma lei, ela vai ser julgada, por exemplo, né? Vai ser julgada pelos atos que ela fez o quê? Ela foi contra uma lei que já é estabelecida no país. Então, existe cada um desses poderes, eles são responsáveis por uma parte, né, dos poderes de um Estado democrático. O Estado ele é formado pela união de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? E a ideia central era de fornecer um Estado mais justo, democrático e igualitário para todos os cidadãos. Por isso que foi criado esses 3 poderes, né? A teoria da separação dos poderes, ela foi desenvolvida pelo filósofo, político e escritor francês Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, tá? E aí, galerinha, a tripartição dos poderes, ainda falando sobre isso, né, o poder executivo, nós temos aqui que ele é destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. Então, ele é representado pelos administradores. Quem é que representa, então, esse poder executivo? Quem representa são os prefeitos a nível de municípios, né, nas cidades. A nível de cidade, quem exerce o poder executivo é o prefeito. A nível de estado, são os governadores. E a nível de país, é o presidente. Então, existe aí um poder executivo para cada uma dessas características de um Estado democrático. Atenção, né? Attention, please. O poder executivo não pode legislar, ou seja, criar leis, salvo em situações específicas. Então, nenhum desses poderes aqui, prefeito, governador, presidente, eles não são eles que criam leis. Quem cria lei? Vamos voltar aqui para saber quem que cria lei. Quem cria as leis é o poder legislativo, tá bom? Cada um precisa ficar no seu quadrado. Cada um precisa fazer a sua parte, tá? Outro ponto, porém, ele possui o poder de vetar uma lei. Então, ele não cria, mas ele veta, né? Ele não cria, mas ele impede que ela seja criada, por exemplo, se considerá-la contrária aos interesses do público ou inconstitucional, tá bom? Então, eles não podem criar, mas eles têm o poder de vetar, tá? Então, galerinha, na aula de hoje,
a gente falou um pouco mais sobre esses 3 poderes, tá? Que todo Estado democrático, no caso o nosso país, que é um Estado democrático, ele é dividido, tá certo? Então o objetivo hoje foi que a gente compreendesse um pouquinho mais sobre essas 3 estruturas que são muito importantes. E que a gente compreenda também que esse sentido de cidadania, do direito ao voto, foi algo que foi conquistado pelos cidadãos ao longo da história. E a gente precisa fazer jus a todas essas pessoas que passaram, né, durante todos esses anos, investindo em que a sociedade pudesse ter os seus direitos, por exemplo, né, de ter a sua opinião, de expressar os seus direitos e os seus deveres. Tá certo? Galerinha, a gente está encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês fiquem bem. Um forte beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.